Olá, tá começando mais um episódio do seu Consecast, conteúdos relevantes em teleatendimento e contact center. E hoje recebendo aqui nos estúdios o jornalista, radialista e um comunicador com muita experiência e vivência, Franco Júnior. Franco Júnior, ele é palestrante e escritor do best-seller Sem Sufoco e também mentor. Nos últimos anos, é palestrante de comunicação e oratória mais contratado do Brasil. Conselheiro do Instituto Êxito de Empreendedorismo e diretor do Instituto Franco Júnior de Comunicação. Que honra recebê-lo aqui no Consecast. Franco Júnior. Obrigado, Bizarro. Obrigado pelo convite para vir aqui no Consecast e bater esse papo sobre comunicação, que é um assunto que eu amo de paixão e eu sei que você também gosta demais. Então vamos conversar sobre a importância da boa fala, a importância da boa comunicação. Olha, você já percebeu, né, que o episódio vai tratar da comunicação e oratória no ambiente de teleatendimento. Vamos tentar traduzir aqui como essas habilidades podem se tornar diferenciais competitivos em um ambiente de teleatendimento, desde as necessidades dos clientes até as estratégias para uma comunicação direta e eficaz, além de muitas dicas do Franco para um atendimento mais personalizado. Preparem-se aí para insights valiosos que vão elevar o seu desempenho e aprimorar as habilidades de quem trabalha no setor. Para a gente começar então o Consecast de hoje, vamos lá. Comunicação e oratória, né? Duas palavras tão próximas e ao mesmo tempo tão distintas. Como que a gente pode entender, Franco, e separar ou não, né, a definição e a aplicação de cada uma delas? A comunicação é ampla. Tudo comunica. Se você está lendo um livro, aquele livro está te comunicando. Se você está nos assistindo e eu ficar assim, ó, em silêncio, o meu silêncio também comunica. Tudo é comunicação. Quando eu compreendo uma mensagem transmitida. A oratória é a ciência que estuda um conjunto de técnicas, entre essas técnicas a comunicação, principalmente para uma fala em público. A oratória não é através de um livro, a oratória em si não é no silêncio, a oratória é na fala, na conversação. Então a comunicação é o amplo e a oratória são as técnicas presentes dentro da comunicação. É um complemento. É, sem dúvida nenhuma, algo dentro a oratória dentro da comunicação. Elas, obviamente, se completam. E é muito comum as pessoas me perguntar, Franco, quem se comunica bem tem uma boa oratória? Nem sempre. Porque a oratória, e o pessoal de teleatendimento tem que entender isso. Muitas vezes você vê alguém que está ao seu lado fazendo um trabalho, e você fica observando, você diz assim, mas fulano tem o dom da comunicação, como ele faz uma ligação, como ele é persuasivo, como ela é persuasiva, e ele consegue bater metas porque ele tem o dom da fala. Comunicação não é dom. Comunicação é habilidade e treinamento. Se é uma habilidade, quanto mais eu treino, mais eu desenvolvo, mais eu consigo resultados. Ninguém nasce. Eu tenho certeza que nesse momento nós temos papais e mamães assistindo esse podcast. Quando o seu filho nasceu, você não foi lá na maternidade, viu? O teu filho falou assim, esse daí, olha que carinha de comunicador. Sim, sim. Né? Não existe isso. Então essa é uma confusão muito grande. Todos que estão nos assistindo, todos que estão nos ouvindo, podem ser bons comunicadores. Desenvolver a oratória. Basta assistir esse podcast até o final, pegar as dicas que eu e o Ricardo vamos compartilhar com você, treinar essas dicas, treinar essas técnicas, desenvolver e se tornar um expert em oratória. Quer bater a meta do mês? Quer ser um bom profissional de teleatendimento?
você tem que desenvolver a comunicação, sem dúvida alguma, porque a comunicação é a ferramenta que faz com que você consiga os resultados e os objetivos. Vamos imergir um pouco mais sobre essas técnicas de comunicação nesse ambiente, então, de teleatendimento, Franco, e as expectativas, inclusive, das empresas, né, desse setor, sempre por um chamado custom care, né, que seria aquele atendimento cada vez mais customizado, satisfatório, humanizado. E claro que há um treinamento específico para cada situação dentro das operações, né? E na sua experiência, Franco, como profissional, como o profissional dessa área, ele pode agregar mais na qualidade e uma comunicação mais efetiva? É entender que do outro lado daquela ligação existe um ser humano. E ser humano cria comunicação com outro ser humano. Ser humano é convencido por uma outra pessoa. Quando eu tenho uma comunicação que é robotizada, deixa a minha espontaneidade de lado, deixa a minha desenvoltura de lado. É aquela coisa, alô, tudo bem? Aqui é Franco Júnior, de tal lugar, Para com isso, entenda que quanto mais humano eu for, quanto mais desenvolto eu for, e principalmente quanto mais espontâneo eu for, mais eu atinjo os meus objetivos. Para ter essa espontaneidade, você precisa entender que a comunicação ela passa por uma frase que, Ricardo, essa frase ela norteia a minha vida. E eu quero muito que ela norteie a tua vida, presta atenção. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o cliente do outro lado dali entende daquilo que você fala. Vou repetir, comunicação não é o que você fala. Não adianta você pegar o telefone e achar que está se comunicando bem, se quem está do outro lado está recebendo, entendendo uma mensagem completamente diferente. Não há comunicação. Para que a pessoa do outro lado entenda da maneira como você quer que ela entenda, ser persuasivo, ser convincente, transmitir confiança, transmitir segurança. Presta atenção, você precisa caprichar no seu tom de voz, nas palavras que você utiliza e principalmente nos gestos que você faz para transmitir a mensagem que você quer transmitir. Franco, você tá louco? Como assim? Gestos, eu tô no telefone. Ninguém tá me vendo. Eu vou explicar daqui a pouco. Presta atenção. Palavras. Preste atenção em dois aspectos das palavras. Primeiro, quando você conversa com uma outra pessoa, é muito comum você que está aqui na Consilig, no atendimento, durante 1, 2, 3, 5 meses, 1 ano, 2 anos. É muito comum que você entenda os jargões. É muito comum que aqueles termos técnicos internos da empresa sejam do seu conhecimento, só que eles não são do conhecimento da pessoa que está do outro lado. E existe um equívoco, um erro, que achar que quanto mais tecnicamente eu falar, mais as pessoas vão acreditar que eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Bobagem! Você tem que falar de um jeito que a outra pessoa entenda aquilo que você está falando. Hoje eu estou conversando com a turma de teleatendimento. Hora ou outra, teleatendimento tem clientes, tem ligações, tem metas, tem script, tem roteiro. Hora ou outra, Ricardo, o pessoal da área da saúde, por exemplo, me chama. Semana retrasada estava participando de um grande congresso da área médica lá em Brasília, mais de 3.000 médicos. E o pessoal da área da saúde, eles não dizem que eles têm clientes, eles têm pacientes. Exato. O que eu tive que fazer lá? Eu tive que adaptar o meu vocabulário para criar conexão com aquelas pessoas. Você tá criando conexão nas suas ligações? Franco, mas eu faço não sei quantas ligações diárias, cada uma delas é única. Então você precisa criar conexão, cuidado com o vocabulário, traduza, fale de um jeito simples, fale de um jeito próximo da pessoa que está do outro lado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes, e hora ou outra, eu já recebi ligações, e você que trabalha no teleatendimento já deve ter recebido ligações ou de oferta de um produto, ou hora ou outra uma cobrança, enfim, já deve ter recebido. É muito comum você estar conversando no teleatendimento e a pessoa do outro lado mais ou menos assim, ó,
Bem, sobre isso, tipo assim, ou seja, usando e abusando dos vícios de linguagem. Sem transmitir a segurança. Sim, exato. O vício de linguagem é aquela palavra que você acrescenta na frase e ela não muda o sentido da frase. É um tipo, é um né, é um entre um pensamento e outro. Todos esses vícios de linguagem, todos, transmitem o quê? Insegurança, imprecisão. Ninguém faz negócio com quem não te transmite segurança. Então você precisa se policiar com esses vícios de linguagem. Franco, já entendi o que é um vício de linguagem. Como eu tiro isso da minha comunicação simples? 1, 2 vezes por semana, pega isso aqui, ó. Grava você simulando, fazendo uma ligação. Depois assista. Você vai perceber se você está exagerando ou não no vício de linguagem. O vício de linguagem, Ricardo, é um ladrão da atenção de quem está do outro lado. Se você exagera no vício de linguagem, a outra pessoa começa a prestar mais atenção na palavra que você repete, na expressão que você repete, no vício de linguagem que você tem, do que na mensagem transmitida. Aí você não fecha o acordo, não bate uma meta, não cumpre o objetivo da ligação e não sabe por quê. Porque do outro lado faltou segurança. Mas tem uma coisa também, Franco. Franco Júnior, mas eu estou aqui num ambiente repleto de protocolos de atendimento e a tendência meio que natural é padronizar as respostas. Né? Você já é muito treinado e condicionado a padronizar certas respostas e acaba, consequentemente, trazendo ao seu vocabulário frases prontas. Né? Porque também lhe transmite segurança as frases prontas. Você não erra. A probabilidade de você errar, de repente, em uma construção de pensamento é muito menor. Como a gente ultrapassar e ter esse desafio de realmente se reinventar em cada ligação, em cada atendimento, já que o padrão de qualidade que nos ensina é ter um atendimento customizado, um atendimento humanizado, Franco? Protocolo, padronização, são diferentes de robotização. O que eu estou conversando com vocês, certamente é algo que eu falo há 18, 20 anos. É algo novo no meu dia a dia? Não. Mesmo assim, não parece que é algo robotizado. Quanto mais você interioriza o script que você tem que seguir, quanto mais você treina aquele script que você tem para seguir, mais natural ele fica na sua boca. Quer um outro exemplo? Aplique cacos no seu roteiro, naquele script que você já tem pronto e que a empresa pede para que você siga. E ok, você tem que seguir, até por uma segurança tua. Uma segurança tua. Presta atenção, o que é um caco? Um caco você tem a frase pronta, você olha aquela frase e diz assim, o que eu quero dizer com essa frase? Onde é que está a ênfase dessa frase? Vamos imaginar que é, boa tarde, eu sou da empresa X e quero hoje conversar com você. Imagina que eu quero enfatizar o com você. O caco é, boa tarde, sou da empresa X e quero conversar com você. Eu enfatizei o com você. O caco faz que o roteiro, o script pronto, transpareça para o ouvinte que ele é mais natural. Naturalidade, exato. Naturalidade. Então, de novo, padronização, roteiro e script são palavras completamente diferentes de robotização. Transmitir aqui uma técnica, existem várias outras técnicas para você deixar a sua fala muito mais natural, muito mais tranquila. Repito, se você é um robô falando, se você segue o script com uma voz, com um jeito robotizado, você não transmite segurança. É a questão dos gestos. Que o pessoal fala assim, Franco, você tá louco, é ligação, ninguém tá vendo eu fazer gestos. Pedir para você fazer uma experiência. Chega na tua casa, pega alguém que você gosta muito, faz a seguinte experiência. Pega uma frase e peça para a pessoa repetir essa frase 2 vezes. A primeira vez, você segura as mãos dessa pessoa. Toda vez que você segura a mão da pessoa e não deixa ela gesticular, a voz fica robotizada. Quando eu gesticulo, a voz solta, porque eu ganho expressividade vocal, eu ganho fluência, eu ganho força, eu ganho emoção. Então, assim, mesmo você, por telefone, a pessoa não te vendo, a minha sugestão é que você gesticule.
Apoie a sua comunicação nos gestos. Tem aqui 2 oportunidades para que a senhora feche hoje uma negociação aqui comigo. A primeira delas, repararam o que eu fiz? Eu fui apoiando a minha comunicação em cima de gestos. O gesto, inclusive, faz com que eu dê uma ênfase e ajude naquele exercício anterior que eu acabei de explicar também. Ou seja, os gestos, toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances das pessoas sentirem aquilo que eu estou falando. E mesmo por telefone, a pessoa sente aquilo que eu estou falando. Olha, a gente está conversando aqui, dicas valiosas para você que nos acompanha no Constcast do Franco Júnior, palestrante, escritor. Daqui a pouco eu quero falar desse best-seller Sem Sufoco, que você lançou, é sucesso de vendas e de críticas. Daqui a pouquinho a gente vai saber como adquirir esse livro e do que se trata esse livro, hein, Franco? Inclusive, você esteve no lançamento em Bauru, me lembro bem. Bom, deixa eu falar aqui. Esse cara, nós temos uma história na comunicação, né, Franco? Eu tenho um prazer de ter dividido assim, grandes momentos com o Franco Júnior e hoje recebendo essa aula, né, desse amigo e profissional que passeia por várias cidades do Brasil e fora daqui do país também, né, Franco? Você teve outras experiências também fora daqui. Na América do Sul, várias imersões já realizadas em outros países. Eu comecei a trabalhar com Bizarra no ano de 2008. Mais ou menos isso. 2008, 2009. E numa emissora de rádio na cidade de Bauru, minha terra natal, é sua também? É a minha também. Terra natal do Bizarra também. E durante muitos anos trabalhamos juntos em veículos de comunicação. E hoje aqui batendo papo junto com você que está aí nos assistindo. E como eu disse, dicas valiosas e insights para você colocar em prática. E você tocou num assunto claro. muito interessante, Ricardo. Insights. De repente esse podcast tem 30, 40 minutos. Se você pegar uma técnica e aquilo fizer sentido para você, você aplicar aquela única técnica, é essa técnica que fará com que você bata a meta. É essa técnica que fará com que você transforme os seus resultados. Sabe, de vários minutos. É um que você aplica, é um que você implanta, é um que você fala, uau, isso aqui vai me fazer sentido. Então, se fizer sentido para você, você aplicar, e aquilo for importante, é aquilo que vai fazer com que você mude o jogo, mude os seus resultados. Você fala que eu já bato meta, você vai bater ainda muito mais. Franco, tô com dificuldade, isso vai facilitar a tua vida. Ô Franco, em relação à gestão, à resolução de conflitos, gestões de crise, a gente sabe que o profissional, o operador de telemarketing, ele tem a cada atendimento um desafio, uma meta para ser cumprida. E geralmente são situações mais simples e situações mais desafiadoras. Ao mesmo tempo, um gestor ali, ou melhor, um profissional do ramo de teleatendimento, ele tem nas suas 4 a 6 horas de atendimento, várias situações que ele passa ao longo do seu trabalho, do seu dia a dia. Como a gente se portar nessas horas em relação a diferentes situações que podem ocorrer com a gente, que de repente podem tirar do sério um profissional desse. Sim. Às vezes a gente nunca sabe qual é a situação do outro lado da linha. Então essa resolução de conflitos, ela precisa passar também em uma oratória, demonstrar uma comunicação mais calma, mais branda. Até que ponto eu posso trabalhar o emocional com quem está do outro lado da linha? É uma frase muito batida, que eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras vezes. É se colocar no lugar do outro. Existem algumas expressões do ponto de vista de comunicação que elas são mágicas. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático. Quando você diz assim, olha, eu entendo isso que a senhora está me falando. Eu compreendo isso que o senhor está me falando. Demonstrar compreensão com o que a outra pessoa está dizendo faz com que você saia de uma posição de objeção em relação àquele cliente e venha para o lado dele, venha ao lado dele, venha para o time dele, venha para uma situação de proximidade. Uau, ele entende. E aí você segue com o teu protocolo, aquele script, aquele roteiro que você tem para as variadas situações. Então assim, dizer que você entende, dizer que você compreende. Outra frase
Outra frase muito legal. Eu imagino o que o senhor está passando. Seres humanos, o que a senhora está passando. Seres humanos, fundamentalmente, nós seres humanos somos visuais. Sim. Então existem sinestesias, a parte auditiva e a parte visual. E o ser humano é basicamente um ser visual. Quando você usa essa expressão mágica, eu imagino o que a senhora está passando, eu imagino o que o senhor está passando, você faz com que a pessoa comece a criar imagens sobre a sua fala, sobre a sua comunicação. Pelo ser humano ser basicamente visual, você vai criar uma empatia com aquela outra pessoa que está ali te ouvindo, conversando com você. Então são expressões que, se colocadas de maneira estratégica dentro do atendimento, você acaba tendo resultados infinitamente melhores. Cuidado muito, mas tem que ter um cuidado danado com algo que é muito destrutivo. E eu percebo que muitas vezes quem está trabalhando no teleatendimento, ou, né, no call center, enfim, também sofre pressão. Também é pressionado com o cumprimento de metas e por aí afora. Então, assim, a pessoa está sob pressão. Então, muitas vezes, qual é o recurso que ela usa quando ela percebe que aquele cliente está enrolando ou está faltando com a verdade? Usa de uma ironia. Muito cuidado com uma comunicação mais irônica, que nesse caso, ao invés de você diminuir a objeção, você aumenta demais a objeção do outro lado. Aí você pondera. Você quer ser engraçado? Você quer ser irônico? Você quer fechar um acordo? Você quer cumprir a sua meta e receber bonificações? A decisão é sua. Eu, no seu lugar, gostaria demais de não ser engraçadinho, não ser irônico e ser um excelente colaborador, um excelente funcionário. Essa relação de empatia, Franco, igual como você disse aqui, essa questão de você ser o irônico ou o engraçadinho, geralmente a gente precisa definir e tentar entender quem está do outro lado da linha em pouquíssimos segundos. Sim. A gente precisa ter a mão e ter aqui o controle de como está a situação logo nos primeiros sinais ali de comunicação com o meu cliente. E aí a gente pensa no seguinte, até é um treinamento que se dá muito nas relações pessoais dos profissionais de teleatendimento com seus clientes, que é a questão do nível de intimidade, né, que também ele é muito discutido nesses treinamentos. Aí vem o desafio de ser informal, mas ao mesmo tempo ser assertivo e educado. Como eu trabalhar esse bom senso em um momento que eu preciso decidir em que tom eu preciso elevar para fazer uma comunicação eficaz, dependendo de toda a situação que eu analisar logo nos primeiros segundos de atendimento. O que eu percebo, Ricardo, é que muitas vezes o profissional ele faz uma confusão danada entre informalidade e formalidade, ser simpático ou não. As pessoas confundem achando que se eu for informal, eu vou ser amiguinho com a pessoa com quem eu estou conversando, quando na verdade não. Eu estou sendo informal com você, que está acompanhando, me ouvindo. A informalidade passa pelo seu tom de voz, passa pelo jeito com que você olha. Franca, é telefone. Eu repito, é o mesmo exemplo do gesto. Eu preciso ter um cuidado porque a outra pessoa do outro lado, ela sente o que eu estou dizendo. Então, se eu não olho, se eu não tenho uma ação de gestos, uma ação de comunicação não verbal, o outro lado, na outra ponta da linha, o cliente vai perceber isso. Aí eu me torno mais robotizado. Ser informal não é ser amigo. Ser informal não é ser engraçadinho. Ser informal é ter proximidade e transmitir segurança, transmitir confiança. Franco, isso tudo dá trabalho. É verdade, dá trabalho. E é algo que dá muito trabalho, mas em contrapartida dá muito resultado. Você tem o mesmo script da pessoa que senta do seu lado. Você tem uma carteira que é a mesma carteira, de repente, de alguém que senta do seu lado. Por que ele bate meta e você não bate? Por que ele cumpre o que precisa e você não cumpre? Se são condições semelhantes entre duas pessoas. Parou para pensar nisso? Será que
O que está faltando não é um pouco mais de empenho no desenvolvimento de habilidades como, por exemplo, a comunicação? Com muito cuidado. Comunicação não é frescura. Comunicação não é algo que um dia eu aprendo. Já deveria ter colocado como prioridade na tua vida. Ah, Franco, olha, eu quero aproveitar mais o Franco aqui, olha, dicas valiosas. Ah, Franco, mas olha, eu tive um dia estressante, lá em casa tá difícil. Ah, a minha família, os meus amigos, eu tenho conta para pagar, meu boleto também vence. E muitas vezes o nosso profissional chega aqui com um turbilhão na cabeça e é preciso realmente dividir, separar as situações. E eu gostaria de entender um pouco mais como o nosso lado emocional pode nos trair, Franco, em relação a uma comunicação menos eficaz, uma comunicação mais raivosa, uma comunicação sem uma paciência, e da gente tentar conseguir conciliar o que nos acontece da porta para fora da empresa, para que no momento quando a gente coloca o headset, a gente respirar fundo e dizer, bom, agora eu vou exercer o meu papel profissional. Ressignificando tudo isso que o Ricardo colocou como problemas, e eles são, como desafios, e eles são. Mas quando você coloca um novo significado, e vou dar aqui um exemplo prático para você. Prático e certamente você já o conhece. Esse copo, que pena, só tem metade da água, ou, que bom, ainda tem metade de água no copo. As duas formas estão corretas. Quando eu entro com todas essas dificuldades detalhadas pelo Ricardo e digo assim, que bom, estou sentando, colocando meu headset e a partir de agora eu terei a oportunidade de bater a meta e pagar aquele boleto que está na minha casa que eu tenho que pagar. O boleto continua o mesmo. Você só ressignificou. Eu tenho certeza que nesse dia que você encarar as horas aqui dentro dessa maneira, você vai fazer absolutamente de tudo. Colocar a alma na sua fala para você bater a meta e pagar o boleto. O boleto deixa de ser um problema. Boleto todos nós temos. Uns mais, outros menos. Mas todos nós. Agora, a habilidade de ressignificar esses momentos provoca toda a diferença. Franco, isso é balela. Eu tive a oportunidade... O Ricardo, no começo desse nosso bate-papo, disse assim, o Franco é conselheiro do Instituto Êxito. Talvez você não conheça, eu recomendo fortemente que você entre para conhecer o Instituto Êxito. Lá nós somos em 48 conselheiros, e desses 48 conselheiros nós temos 4 bilionários, os 4 já foram capas da Forbes. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive a oportunidade de pesquisar esses meus amigos, que são pessoas prósperas, muito bem-sucedidas, e eu sempre isso me incomodou demais. Porque alguém tem muita prosperidade financeira e outras pessoas não têm a prosperidade financeira? O que será de diferente tem na comunicação entre alguém que é próspero e alguém que não é próspero? Então eu pedi permissão e pesquisei e fiz um estudo científico com esses 4 brasileiros que são bilionários e têm uma prosperidade muito grande. Sabe o que eu descobri? O jeito que eles encaram a comunicação é completamente diferente daquele que não tem a mesma prosperidade. Eles estão sempre ressignificando os momentos, e quando eu coloco um novo significado em algo que até pouco momento era um problema para mim, aquilo passa a ter resultados completamente diferentes. Se quando a Conselheiro, o Bizarra, eles me ligaram, falaram assim, Franco, venha para fazer o papo aqui no Consicast. Se eu tivesse encarado isso como um problema, talvez hoje você não me conhecesse. Se eu tivesse recusado, talvez hoje nós não tivéssemos criado esse bate-papo, essa aproximação entre eu e você. Eu coloquei um novo significado. Uau, que oportunidade que eu terei de falar um pouco mais para alguém que de repente tem na comunicação a necessidade de desenvolver para bater metas extraordinárias. Olha, Franco Júnior, uma verdadeira aula e conselho, dicas
preciosas aqui no Consecast, nesse episódio valoroso. Franco, vamos falar um pouco. Eu tô falando, claro. Eu tô falando, e não é de achômetro. Não é de achômetro. Hoje o pessoal de repente entra no meu Instagram, Franco Júnior Palestrante, e toda vez que você manda um direct eu amo de paixão, recomendo que você entre Franco Júnior Palestrante. Então o pessoal entra hoje no Instagram, Franco Júnior Palestrante, me vê viajando, bons hotéis. Pô, a vida do Franco sempre foi tranquila, negativo. Já devo ter recebido muitas ligações de vocês, muitas, porque no passado o dinheiro era muito contado, sempre faltava. Então, assim, quando eu estou dizendo isso e sugerindo que você haja dessa maneira, é porque eu já recebi no passado muitas ligações de cobrança, de oferecimento, e eu falo, puxa vida, se a pessoa fizesse de maneira diferente, teria um resultado completamente diferente. E tá aí o mapa do ouro. A comunicação abre muitas portas. E por que não trabalhar esse processo ali, no seu ambiente, na sua estação de trabalho, e começar então a criar um diferencial do seu colega, né, do seu amigo ali que está ao lado. É muita questão de você sair um pouco da procrastinação e tentar entender um pouco aonde essa comunicação eficaz pode te levar, né, Franco? Para a gente finalizar. Você está nos assistindo até esse momento. Foram vários minutos. É óbvio que você vai aplicar isso, é óbvio que a empresa vai agradecer, mas é óbvio que isso é para a tua vida. Isso não é para a empresa, é para a tua vida. Um dia, de repente, você recebe uma outra oportunidade e sai aqui da empresa e está tudo bem, é parte do jogo. Você vai levar tudo isso que você tanto aplicou aqui dentro contigo. Esse conhecimento. Então, sabe, se esforce um pouco mais por você. Faça um gerenciamento da sua carreira por você. E, principalmente, tenha ambição. Seja um inconformado, não um inconformado raivoso, não aquele inconformado frustrado, mas aquele inconformado assim, ó, o que eu preciso para chegar nesse ponto? O que eu preciso para chegar nesse nível? Ir atrás dessa diferença que você precisa. Algumas vezes é um jeito de falar, algumas vezes é um jeito de se comportar, é algo muito fácil de aprender. Então vamos lá, de forma prática. Vai. Eu não sei nada, tô aqui, adorei esse Consecast, quero começar, mas não sei qual o ponto de partida. Legal. Mais uma vez, de uma forma direta, Franco Júnior, vou abrir a minha internet, vou pesquisar, vou fazer o quê? Primeiro, consuma os meus conteúdos gratuitos. YouTube, você não vai pagar absolutamente nada. O canal do YouTube é Franco Júnior Palestrante. No Instagram, você não vai pagar absolutamente nada, é Franco Júnior Palestrante. Todas as minhas redes têm o mesmo nome, Franco Júnior Palestrante. Lá tem conteúdo diário, intenso, profundo, de maneira gratuita. Ganhou um pouco, bateu meta, já tem uma reserva guardada, venha para os programas pagos, onde você se aproxima e desenvolve. E essa ambição que eu sugeri que você tenha, você vai desenvolver, por exemplo, dentro de uma mentoria de maneira muito mais forte. Nas minhas redes, hora ou outra, eu dou indicações, eu indico livros e outros conteúdos de profissionais que também trabalham com a comunicação e que eu os admiro. E tem o seu filho, o Sem Sufoco, um best-seller da comunicação. Ficou durante muitas semanas entre os 10 livros mais vendidos no Brasil. Muito me orgulha. O primeiro lançamento foi em Bauru, minha terra natal, e depois fiz outros lançamentos em outras cidades, mas olha, é uma alegria imensa saber que esses dias eu estava no direct do Instagram e veio uma mensagem de um leitor do Sem Sufoco de Belém do Pará. Ele disse assim: Franco, o meu gestor havia me dado esse mês como o limite. Ou eu batia a meta do mês em vendas, ele é um vendedor, ou eu mês que vem seria demitido. Eu tenho um filho recém-nascido e um outro filho de 5 anos. A minha esposa, no momento que eu disse isso para ela, ela entrou em depressão. Graças às técnicas que eu li no Sem Sufoco e que eu apliquei aqui em vendas, eu consegui bater a meta do mês e o meu gestor acabou com a ideia de me demitir. Então o livro é isso, é sobre isso. Não é sobre vender um livro a mais, um livro a menos, mas é sobre o prazer de saber que ele chegou a lugares tão distantes, tão longe e tocou
na vida e na profissão de tantas pessoas. Que maravilha. É. Bom, nas melhores livrarias da sua cidade ou também pela internet. É muito Na fácil Amazon. achar. Na A Amazon. Amazon tá ali, tá facinho para você começar a desenvolver as técnicas de comunicação e oratória. Já começando aqui, ó, a partir desse Consecast, informações valiosas, insights para você progredir no seu ambiente de trabalho. Franco Júnior excursionando com suas palestras Brasil afora. Que orgulho, viu? Ter a sua amizade e tê-lo aqui nessa agenda tão apertada de trabalho, de viagens. Obrigado, viu, Franco? Quando eu trabalhava na emissora de rádio, eu estava começando com as palestras. Era o começo, era o início. E muitas vezes eu não conseguia cumprir a minha jornada, alguém tinha que me cobrir. E por muitas vezes foi esse homem aqui que me cobriu quando eu me atrasava nas viagens. Então eu tenho uma gratidão e um carinho enorme por ele. E toda vez que ele me convidar, nunca vai ser convite, vai ser convocação. Porque eu tenho um prazer imenso de estar ao lado de pessoas que são extremamente interessantes, positivas, competentes e principalmente amigas. E o aprendizado foi meu, tá? Foi meu. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado. Obrigado a você pela audiência em mais um episódio do seu Consecast. Até a próxima!